nossos dias. Na verdade, não. E quando você observa, como nós observamos semana passada, exatamente como aconteceu, né? Os parâmetros que estão narrados por Lucas, em Atos capítulo 2. Você vai observar que é bem diferente daquilo que acontece hoje, em que as pessoas afirmam que ser o Pentecostes, né? Ser o batismo do Espírito Santo aos moldes do dia de Pentecostes. Então é importante você compreender isso. Deus, ele se manifesta através de uma forma única, constante e uniforme, né? E quando nós olhamos nas Escrituras, como Deus se apresenta, como Deus age perante o seu povo, nós sempre vamos observar que existem parâmetros sempre que são seguidos. E quando nós olhamos o que aconteceu naquele dia, nós vamos ver que é totalmente diferente do que às vezes acontece hoje e as pessoas tentam associar, não é? Nós olhamos o quê? Na aula passada, isso aqui eu compartilhei com você na aula anterior, então eu só estou dando uma revisada rápida desse ponto, para que nós possamos voltar a pegar a mesma direção, tudo bem? Então, o dia de Pentecostes, primeiro, Pentecostes é a festa das colheitas, que ela acontece 50 dias depois da Páscoa. Exatamente 50 dias depois da Páscoa. E entenda que foi escolhido um momento peculiar, o que estava acontecendo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo ou não? Já haviam ou não já haviam? Quando foi que o Espírito Santo entrou neles? Quando Jesus, ressurreto, disse para eles, recebam agora o meu Espírito. E soprou sobre eles e eles receberam o Espírito. Tudo bem? Então dizer que esse batismo do Espírito Santo é a entrada do Espírito Santo na vida das pessoas, está totalmente enganado e não condiz com as Escrituras. Tudo bem até aí? Quando aconteceu aquele dia, o que é que os apóstolos, os discípulos estavam esperando? O cumprimento da promessa. Jesus mandou que eles fossem a Jerusalém e esperassem, né? Não é isso que narra em Atos capítulo 1, você conhece essa passagem? Se você olhar Atos capítulo 1, você vai observar que eles estavam exatamente, nós podemos até abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 1, para nós olharmos esse versículo. Olha lá comigo. Versículo 4. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E aí ele começa a falar outras coisas, né? Conversar com discípulos, mas eu quero frisar com você esse versículo 4. Para eles esperarem em Jerusalém até o cumprimento da promessa. E a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa, onde as pessoas saíam dos lugares que estavam, porque já haviam acontecido diásporas, que foi exatamente aquelas saídas do povo de Israel, não é? Fugindo para outros lugares, ou levado por outras nações. Então existiam judeus em todos os lugares, fora de Jerusalém, fora de Judá. E quando acontecia essa festa, eles voltavam para Jerusalém. E aí é importante você observar esses detalhes. Quando nós observamos como aconteceu esse dia de Pentecostes, que aí eu compartilhei com você semana passada, que Deus escolheu o dia certo, né? O momento certo, porque os judeus eles saíam das suas regiões onde eles moravam, e eles migravam para Jerusalém, que era uma obrigação que eles tinham, como uma obrigação, durante esse período de festas. Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam ainda
não era mais, mas eles acreditavam, e que Deus habitava naquele templo, e Deus habitava no Velho Testamento, naquele templo em Jerusalém, construído por Salomão, depois derrubado pelos babilônios, depois reconstruído novamente, e agora estava sendo reformado, ampliado por Herodes. Então ele habitava ali, então eles iam até Jerusalém, onde era o lugar da habitação de Deus, né? Então isso era de praxe, tudo bem? Era de praxe. Quando nós lemos, e aí é importante, quando nós lemos, nós vamos verificar, aí eu compartilhei com você também semana passada. Primeiro, houve um barulho no Atos 2, aí eu li para você essas passagens na semana passada, não é? Atos 2. Primeiro, nós observamos o quê? Som característico como de um vento. Entenda uma coisa, Lucas estava descrevendo algo que nunca as pessoas tinham visto. E ele descreveu o que foi passado para ele. Ele não estava no dia de Pentecostes. Lucas, ele se uniu ao apóstolo Paulo, depois, aos apóstolos depois, principalmente o apóstolo Paulo, um tempo bem razoavelmente considerável, depois do dia de Pentecostes. Então, ele descreveu aquilo que estava sendo narrado, que havia sido dito a ele, e as pessoas tiveram a percepção, porque as pessoas perguntam, mas pastor, por que um som como de um vento? Era o que eles estavam entendendo. É como se nós estivéssemos vivendo uma experiência única, que nunca tínhamos vivido antes, e nós vamos ter comparações. Olha o barulho, é o barulho como se fosse de uma porta abrindo. Entendeu? Então, são comparações. E aí ele começou a descrever o barulho como de um vento. E aí, o que aconteceu? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Eles começavam a falar o quê? Outras línguas. Deixa eu falar para vocês. As pessoas entendiam ele falando? Gente, pelo amor de Deus, nós temos que louvar a Deus de forma racional também, não só emocional. Esse é o problema. As pessoas se prendem muito no sentir, mas o sentir é um calafrio. Lá no Velho Testamento, quando eu compartilhei com vocês aquela passagem na semana passada, do rei, os 400 profetas, eles também sentiram um calafrio. E não estavam profetizando por Deus. Entendeu? Quem estava enganando eles era o diabo. Sentir não quer dizer nada. Nós temos que ser racionais. Claro que nós temos emoções. Claro, né? Nós temos emoções. E na nossa relação com Deus vai ter também emoção. Mas nunca devemos deixar a racionalidade. E aí nós encontramos isso aonde? Das Escrituras de lado por causa de um sentimento. Entenda uma coisa, eram línguas conhecidas. Era como se nós estivéssemos aqui reunidos e aquilo foi um sinal para aquele povo. Foi um sinal para aquele povo que estava em Jerusalém. Era como se nós estivéssemos aqui reunidos e tivéssemos pessoas, sim, falantes de português, mas pessoas que moravam na Itália, pessoas que moravam na Argentina, pessoas que moravam na França, pessoas que moravam na Inglaterra. E aqui nós começamos a falar de uma forma sobrenatural, inexplicável. Começamos a falar nas línguas dessas pessoas. Foi isso que aconteceu. Então, quando você escuta aí o blá, 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 e não é compreensível, pastor, é uma língua de anjo, cheia de conversa fiada. Língua de anjo, isso não existe. As pessoas pegam uma passagenzinha e descontextualizam. Quando eu posso falar, ainda que eu falasse língua de anjos. Aí pronto, a pessoa, não, tem língua de anjo. A Bíblia diz que tem língua de anjo? Nada a ver. Aquilo é uma hipérbole, é um exagero dado para ensinar uma verdade. Entendeu? Então as pessoas ficam inventando, eram línguas conhecidas. Gente, isso não acontece hoje. Isso não acontece hoje. É totalmente diferente. Né? É aquelas pessoas escutaram línguas conhecidas. Mas pastor, eu tive essa experiência. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu também já tive. E eu também me enganei. Eu também estava enganado. Eu tinha certeza
que eu estava falando em línguas. Certeza absoluta. Quando eu abri o meu coração para as Escrituras, eu lembro que eu abri meu coração e disse, eu não quero crer no que o homem fala, eu quero crer no que a palavra fala. E eu comecei a abrir, porque eu achava que eu tinha convicção daquele estilo. Não, é assim mesmo. Eu tinha convicção daquilo. Aí quando eu abri as Escrituras, eu digo, meu Deus do céu, eu me enganei esse tempo todo. Abra o coração para a palavra, não para o que as pessoas falam. As pessoas estão tão bitoladas naquele estilo, tão bitoladas, que elas creem piamente. Gente, isso é de coração. Existem alguns que enganam, e pessoas já confessaram que enganam. Eu já vi casos de pessoas dizerem, não, é que todo mundo falava e eu não falava. Todo mundo falava e eu não falava. E aí eu me sentia mal. No meu caso, a pessoa me ensinou, a pessoa disse, não, tu vai receber o dom do Espírito Santo. Tu vai falar assim comigo, olha. E é muito fácil. Por isso que eu falei para vocês que eu sei fazer. Você fala aleluia, a palavra aleluia. Aí mandava falar rápido. Claro que quando você fala qualquer palavra rápido embola, não embola? Aí tá aí, recebeu. Abestado, não é? Eu acreditei, olha. Fui mais ainda. Recebeu. Gente, isso era um dom que não tinha um treinamento, não tinha um exercício. Era assim, ó, na hora. Quando você vê os apóstolos falando, foi assim, ó. Entendeu? Não teve um processo. Vamos aqui, vamos orar para ele receber. Vamos, né, começa aí. Tá indo bem. Tá conseguindo? Conseguiu. Que besteira é essa? Você entendeu? É muita besteira isso? Até demais. Ao extremo. Então eram línguas compreensíveis. Entendiam o que falavam. Né? Isso serviu como sinal. Então imagina, eles ficaram admirados. Uau, o que é isso? Esses homens não são galileus e nós os escutamos falando na nossa própria língua. Entendeu? Não foi à toa que resultou na salvação de um monte de gente. Depois daquilo. E é interessante que eles escutavam o quê? Os discípulos falando das grandezas de Deus nas línguas maternas deles, de onde eles haviam nascido. Ou seja, vamos botar aqui para hoje, aquele que morava na Inglaterra era descendente de judeu, então falava a língua judaica, falava o hebreu, mas criou-se ali na Inglaterra e falava inglês também, porque criou-se na Inglaterra. Provavelmente falaria mais inglês do que judeu, do que hebreu, falava mais inglês do que hebraico. Porque convivia ali, vivia em sociedade, com todos falando aquela língua daquele local. Quando chegou lá em Jerusalém, ele escutou a pessoa falando na língua lá em inglês, na língua inglesa. Falando das grandezas de Deus. Entendeu? Eles compreendiam das grandezas de Deus. Não era outra coisa. Das grandezas de Deus. Aí o que aconteceu? Admiração. Interesse. Isso tudo eu compartilhei com vocês, eu li com vocês na semana passada. Está tudo aí relatado no capítulo 2. Né? Admiração e interesse, uau, que coisa interessante. Alguns poucos falaram, esse pessoal está bêbado. Sempre tem um incrédulo que não quer acreditar, não é? Esse pessoal está bêbado. Mas aí Pedro tomou a palavra. Por quê? Porque as portas foram abertas. Olha que interessante. As portas foram abertas. Eles ficaram tão admirados que as portas foram abertas. E eram pessoas que eram convertidas ao judaísmo, mas não eram convertidas a Jesus Cristo. Né? Então as portas foram abertas para o Evangelho. E aí Pedro, ele tomou a palavra e começou a falar que aquele Jesus que que os judeus haviam crucificado, eles crucificaram, era o Messias prometido. E aí todo mundo ficou assustado, e agora? O que nós vamos fazer? Arrependam-se.
e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Houve salvação. Quantas pessoas foram batizadas naquele dia? Quantas pessoas? Olha na sua Bíblia aí, no capítulo 2. 3.000 pessoas. Que bênção, né? Deixa eu perguntar para você uma coisa. Nesse movimento que você vê acontecendo hoje, tem decisões? Pessoas são salvas? Pelo contrário. Você chega lá, tem uma igreja meio doida aqui do lado de casa. O pessoal passa a noite toda gritando. Não é essa a realidade? Não é essa a realidade? Salva alguém? Olha, as pessoas quando chegam aqui na igreja, elas têm uma preocupação enorme. Elas chegam assustadas. Com duas coisas. Ou vai ver gente caindo no chão, ou vai ver o pastor pedindo dinheiro. Não é verdade? Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Então, esse barulho, gente, eu vou dizer para vocês o que eu acho. O diabo está enganando um monte de gente. Pastores não são salvos? Eu creio que são, gente, de coração. Tem muito irmão, porque ainda são crianças na fé e não saem da criancice. São, de coração, são salvos sim. Mas estão tão enganados naquilo, e o diabo está conseguindo brincar com a igreja, para tirar o propósito da igreja, o propósito de ganhar almas, o mandamento que Jesus deixou para a igreja. O maior dom de todos, que é o amor, ficou deixado de lado, e as pessoas estão em busca de dons, daqueles sinais, e de receber um dom, porque se falar em línguas na igreja deles, são vistos de uma forma preconceituosa. Olha, deve ser um pecador. Não é assim? É assim ou não é? E o diabo brinca com isso. Eu quero que você entenda que no Brasil, o movimento pentecostal, ele começou no início do século XX. No início do século XX. Em 1900 e pouco. Começou ali naquele momento. E no mundo todo, em várias partes do mundo, em vários lugares, não existia um movimento. Então começou. Agora eu quero que você entenda a seguinte coisa, gente. Pastor, e aí? Olha, não deixa de ser nossos irmãos de Cristo, são. Entenda, eu não quero com isso colocar uma barreira, não é? O objetivo de eu explicar isso para você não é colocar uma diferenciação, não. E nem fazer você sentir melhor porque você conhece as Escrituras. É para que você saiba as Escrituras, você conheça as Escrituras e que você não seja levado pelo erro. É por isso que eu ensino isso e nós temos essas matérias e assuntos como esse. Esse é o objetivo. Não é para você ficar discutindo, é para você saber falar da sua fé quando necessário, é para você saber provar nas Escrituras quando necessário. Esse é o objetivo. Mas eu quero que você entenda de uma vez por todas, é que aquilo que vimos em Atos 2, onde foi chamado o dia de Pentecostes, é completamente diferente do que acontece hoje. Está claro na cabeça de vocês? A mesma palavra que as pessoas usam, as mesmas palavras que as pessoas usam, o mesmo texto que as pessoas usam de uma forma bem diferente, porque a compreensão você está tendo agora. Né? E o que aquilo marcou? Preste atenção. O que foi que aquilo marcou? Ele marcou o quê? Que agora, serviu para marcar que agora Deus habita nas pessoas. Para isso que serviu. Deus habita nas pessoas. Agora aquilo serviu para mostrar que agora, olha, eles são a habitação de Deus. A marca de Deus está nas pessoas, na igreja, que somos nós a igreja, não no prédio, mas nas pessoas que formam a igreja. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E para isso serviu, né? Para mostrar que agora Deus habita em nós, não mais num prédio, não mais numa construção, Deus habita em nós. E esse foi um marco, né, que aconteceu com esse dia de Pentecostes. E aí é importante nós observarmos, é importante nós olharmos os exemplos anteriores, onde Deus habitava anteriormente. Aí eu até compartilhei com você
esses versículos que eu vou mostrar agora, tá? Eu compartilhei semana anterior com você. Né? Os exemplos anteriores, está aí. Primeiro, nós vemos aonde? No tabernáculo. Aconteceu uma manifestação sobrenatural, como também no dia de Pentecostes. E alguns elementos semelhantes, alguns um pouco diferentes. Exatamente para mostrar que Deus habitava, que era um sinal para as pessoas. Era um sinal para as pessoas. Por isso que quando você vê o dia de Pentecostes, você vai ver que aquilo foi um sinal para as pessoas que lá estavam, que não moravam em Jerusalém e nem aos arredores, para as pessoas distantes. Né? Que agora, olha, Deus habita em nós. No tabernáculo aconteceu a mesma coisa. Era um sinal para mostrar que Deus habitava naquele local de lona, né? De lona. Não era nada especial, era feito de lona de animal, de couro de animal. Depois aconteceu algo semelhante agora no templo que foi construído por Salomão. Com qual objetivo? Mostrar, olha, Deus não habita mais no tabernáculo, agora habita no templo. Naquele prédio que havia sido construído, Davi deixou todo o material guardado e Salomão foi o rei que construiu. É interessante que a gente observa que quando o templo foi reconstruído, não aconteceu a mesma coisa. Não aconteceu. Esse slide eu não compartilhei com você semana passada não, tá? Estou compartilhando agora. Não é? Compartilhei semana passada? Foi? Tem certeza? Então tá bom, já que você falou, está falido. Então, não aconteceu a mesma coisa. Por que não aconteceu a mesma coisa? Porque Deus já habitava no templo. Não precisava dizer de novo. Deus já habitava. A mesma coisa, algo semelhante, aconteceu também na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. Quando você vê Atos 10, você vê que algo semelhante aconteceu. Aí você me diz, pastor, mas espera aí, aconteceu em Pentecostes a mesma coisa na casa de Cornélio? Sim, a mesma coisa. E por quê? Cornélio era gentil ou era judeu? Gentil. Existia uma questão muito grande no início da igreja a respeito da salvação. Eles achavam que a salvação era algo exclusivista, de exclusividade dos judeus. Por isso que teve o concílio de Jerusalém. Na verdade, o apóstolo que Deus usou para difundir, apesar de Pedro ter sido o primeiro a pregar para um gentil, mas quem Deus usou para difundir a palavra para os gentios, ou seja, para os não-judeus, foi o apóstolo Paulo. Mas por que existia essa dúvida? Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos, gente. Nós somos privilegiados. Eu estava explicando para os jovens ontem que nós somos uma geração de cristãos extremamente agraciada. Nós somos agraciados por Deus. Porque nós temos a Bíblia, tem um aparelhozinho desse tamanho. A gente bota no nosso bolso e está a nossa Bíblia ali com a gente. Nenhuma outra geração teve esse privilégio. E agora imagine que eles não conheciam a palavra, então eles dependiam de revelações de Deus, eles dependiam de direção de Deus, para poder saber qual era a direção que Deus ia dar. Nós já temos a direção, a palavra de Deus. Entendeu? Então tinha dúvida, e quando o apóstolo Pedro foi à casa de Cornélio, ele foi depois de muita luta. Deus precisou dar um sonho para ele, mostrando para ele que, olha, eu não considero impuro aquilo que é puro, eu purifiquei tudo. Ele queria dizer para Pedro, Pedro, tanto judeu quanto não judeu são puros, não existem mais barreiras, não estamos mais no tempo da lei. E quando Pedro, depois de muito questionar, ele ficar com o pé atrás, porque era uma tradição. Sempre quebrar tradições não é fácil, né? O ser humano é ligado a tradições. E aí quando ele chegou na casa de Cornélio, aconteceu a mesma coisa. Por quê? Para mostrar que assim como Deus habitava nos convertidos judeus, também eles habitavam nos convertidos de qualquer parte do mundo. A igreja passou a ser uma coisa só. Não importa de que nacionalidade, de que povo, de que raça, uma coisa só. Então Deus agora habita
nas pessoas, ou judeus, ou gregos, ou quem quer que seja, não mais num prédio. Por isso que aconteceu aquilo na casa de Cornélio. Você está entendendo? Tudo bem até aí? Então você tem que olhar, nós temos que olhar, e nós temos que ler a palavra de Deus e nos perguntar, não é? Nos questionar. Nos questionar, e temos que estar aberto para a palavra, viu, gente? Aberto para a palavra. Isso é importante, você está aberto para a palavra. Quer dizer que Deus não faz mais milagres? Eu não posso dizer isso. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha, né? Deus faz milagres. E muito, não é? Se Ele quiser, faz, para cumprir seus propósitos. Mas nós temos que ser bíblicos e precisamos olhar para os fatos à luz das Escrituras, não diante de uma filosofia ou alguma coisa parecida. Tudo bem até aí? Ok? Olha outra passagem comigo. Olhe comigo, Atos capítulo 18, versículo 24. Olhe comigo esse texto. Eu vou ler com você a partir do verso 24, tudo bem? E é um outro texto que gera dúvidas. Por isso que eu escolhi para ler com você esse texto. Diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Deixa eu abrir um parênteses para você, rapidinho, parênteses aí, dá uma pausa na leitura. Eu cheguei a fazer um estudo do livro de Atos, que eu queria marcar todas as passagens que usavam a expressão, estavam cheios do Espírito Santo. E eu resolvia fazer isso porque sempre as pessoas ficavam, não, tem que se encher do Espírito, né? Aquela coisa toda. Aí eu observei que todas as vezes, em todos os textos, versículos que eu marquei, todos tinham uma correlação. O resultado, falavam de Deus com eloquência. Esse era o resultado. Essa era a característica em comum. Falava com a autoridade de Deus. Em nenhum momento essa expressão dava a entender outra coisa. E sim que falavam de Deus, né? Então eu volto a falar de Apolo porque Apolo era um desses, tá? Que falava cheio do Espírito de Deus. Então continuando. Versículo 25, novamente. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, falava, ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Essa é a palavra-chave para você entender esse texto. Batismo de João. O que era que Apolo conhecia? Batismo de João. De quem ele falava? De Jesus Cristo. Mas só conhecia o batismo de João, ok? Versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, consideraram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Capítulo 19. Continuando. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo para que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. As pessoas leem esse texto, elas ficam confusas. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. As únicas pessoas no livro de Atos que tinha autoridade para impor a mão sobre as outras, e essas receberem um dom de Deus, começar a falar em línguas, né? E tinha isso, e aquilo era uma manifestação externa, começar a profetizar, eram os apóstolos ou alguém por eles credenciado. Ninguém mais. Se você ler todo o livro de Atos, você vai descobrir isso. Mas a questão que você tem que atentar para esse texto, não se impressione com falar em línguas e profetizar. Calma aí. Deixa eu explicar para vocês. Qual o batismo que eles conheciam? O que era? Agora essa é a chave. O que era o batismo de João? Um arrependimento, preparando o caminho de quem? De Jesus. João batizava, preparando, olha, eu vos batizo com água, mas virá algum que virá após mim, e vos batizará com fogo. Isso é referente ao Espírito de Deus que agora passava a habitar nas pessoas, né? Com fogo. Tá. Quando o apóstolo Paulo foi batizá-los em nome de Jesus, estava fazendo o quê? Agora estava batizando, porque o batismo de Jesus, diferentemente do de João, ó, o João batizava aqui, o batismo de João. Eu vou lhe batizar aqui para preparar o caminho, para que você se arrependa e prepare o caminho para a vinda de Jesus. Ok? Jesus veio. Agora aqui, o batismo de Jesus. O que significa o batismo de Jesus? Uma nova vida. Você morreu para essa velha vida e agora vem para uma nova vida, esperando a minha vinda. É diferente do outro, não é? Sim. É diferente, porque aqui eu estou me batizando. Jesus já veio, ali Jesus ainda vem. Aqui Jesus já veio, e agora eu vou viver uma nova vida ao lado de Jesus. Quando o apóstolo Paulo foi batizá-los, foi batizar nisso, gente. As pessoas leem esse texto e acham que, não, o apóstolo Paulo está batizando no batismo do Espírito Santo. Não. Batizar em nome de Jesus, assim como Jesus ensinou. Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que quando o apóstolo Paulo colocou as mãos sobre eles receberam o dom do Espírito. E começaram a falar em línguas e começaram a profetizar. Mas não foi Pentecostes, não foi a mesma coisa que teve em Pentecostes. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você raciocine. Então aqui, olha, novamente, verso 4 do capítulo 19. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é, em Jesus. Versículo 5, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Entendeu? Eles foram batizados em quê? No nome do Senhor Jesus, ou seja, num batismo que Jesus deixou para a igreja. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, continuando o versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, já foi uma outra situação. Eles receberam o dom do Espírito Santo. E entenda, a igreja precisava dos dons do Espírito Santo, porque não tinha Novo Testamento. Como é que eles iriam se reunir? E não tinha, vamos ler aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Não existia isso. E ainda seria escrito por essas pessoas. Então, voltando a falar, aqui, com esse pessoal na cidade de Éfeso, não foi o batismo do dia de Pentecostes. Tudo bem? Ok? Isso ficou claro para você? Basta olhar o texto, não é? Ficou claro para você? Se você ficou ainda um pouco assim, basta olhar o texto. Batismo de João, batismo de Jesus. Eles foram batizados em nome de Jesus e depois do batismo, em nome de Jesus, eles receberam um dom do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Pronto, vamos lá. Continuando a nossa aula. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo rapidinho, um último versículo. Atos 8, para mostrar aquilo que eu disse a você anteriormente. Que as pessoas que tinham capacidade de passar um dom para alguém. Atos 8. Olha comigo o versículo 18. Entenda, né? É o dom do Espírito Santo que às vezes confunde. Olha aqui no versículo 18. Vendo Simão
Simão era um mago, tá? Um mágico. Que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos. Ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder para que a pessoa sobre a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, quem tinha autorização para passar isso eram os apóstolos, tá? E é aqueles que por eles tinha sido autorizado, tinha sido recebido um poder especial, um dom especial para poder ter essa mesma manifestação. Tocava, passava para as pessoas, botava a mão na cabeça e recebia os dons do Espírito Santo. Tudo bem? Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas? Vamos lá? Vamos lá para as perguntas. Aqui, primeira pergunta. Quem respondeu as perguntas? Quem respondeu as perguntas? Domingo tem prova. Eu vou descobrir na prova quem respondeu as perguntas. Né? Na prova eu vou descobrir quem respondeu as perguntas. Mas, pastor, não tem festival da palavra? Tem, por isso que eu estou sendo misericordioso. Hoje não tem tarefa. Tá? Então você não vai precisar decorar nenhum versículo hoje, porque você tem vários do festival da palavra para memorizar. Primeira pergunta, que eu deixei para você responder. O que é o Espírito Santo? O que é importante você responder nessa pergunta? Porque é uma pergunta muito ampla, mas olha só a direção da resposta. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Pronto. Simples, simples. Quem respondeu isso? Ou algo parecido? Pronto. É isso mesmo. Não pode chamar de assessor. Né? Fácil. Aí tem a passagem de Mateus 28:19. Não, então essa está bem direta. Não está bem direta isso aí? Bem direta. Opa, não respondeu não? Está aí, ó. Para você anotar. Pronto. Anotou? Segunda pergunta. É a diferença da ação do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento. E aí, se você esqueceu a aula da semana passada, você vai relembrar agora nessa diferença. Então, como é que agia o Espírito Santo no Velho Testamento? Ele vinha sobre a pessoa para um determinado fim, que era capacitar aquela pessoa, né? E no Novo Testamento, o Espírito Santo não vem sobre a pessoa, mas vem na pessoa para habitar. Pronto, bem direto. Olha aí, bem direto. Posso para a terceira pergunta? E aí, só para, enquanto algumas pessoas copiam, não esqueça que a prova vai ser baseada nas perguntas que você levou para casa. Então, se você souber respondê-las, você vai saber responder a prova tranquilo, viu? Próxima. Terceiro. Função básica do Espírito Santo. Bom, essa resposta é parecida com a resposta, primeira parte da resposta anterior, não é? Qual é a função básica do Espírito Santo no Velho Testamento? Então, qual é? Capacitar. Não esqueça disso, tá? Capacitar. Ó, capacitar as pessoas para um determinado fim. Então, guarde essa informação. E aí é por isso que no Velho Testamento o Espírito era tirado. Lembra que nós conversamos? A pessoa podia perder essa capacidade dada por Deus. Era um privilégio, né? É questão de privilégio. Então, podia perder esse privilégio. Por isso que Davi orou no Salmo 51, Senhor, não tire de mim o teu Espírito. Porque o tamanho, melhor dizendo, o que ele havia feito, dava motivos para isso, perdeu o privilégio de ser rei. Né? E agora, não sai mais. Não sai mais. É diferente. Porque agora nós somos a habitação do Espírito Santo. E aí funções, por que eu botei funções? Porque são várias, são várias. E essas funções, eu até compartilhei com você na semana passada, tá de João 14 a João 16. Ok? João 14 a 16, olha. Aí eu coloquei algumas, por isso coloquei reticência. Quais são as funções do Espírito Santo no Novo Testamento? Aconselhar, direcionar a verdade,
ensinar a verdade, testemunhar. E aí você podia completar se você quisesse, não é? Porque tem várias funções, e até nós falamos de mais funções do que essa, que eu coloquei na resposta para você. Nós até mostramos na aula passada mais do que essas 4 funções. E aí, gente, é o Espírito Santo, né, que nos dá direcionamento, nos ensina a verdade. E claro que não vai ser assim, né? Você está com dúvida, você vai buscando informações, vai lendo e Deus vai capacitando. Próximas 2 últimas perguntas. Quinta, anotaram? Tudo bem? Quinta. É possível deixar de ser habitado pelo Espírito Santo? Hoje, habitado, né? É possível? E aí você pode colocar isso aqui. Não. Pois uma vez no cristão não sai mais. Aí a passagem que você memorizou semana passada. Memorizaram essa passagem? Olha, esses versículos que eu pedi para você memorizar, vai estar na prova também, tá? Vai estar na provinha, olha, decora, viu? Então já estou dando para você a prova, gente, tá? Que legal isso, não é? Esse pastor é muito bom, não é? Estou dando a prova para você. Olha, vai ser assim. Não vai ser essas mesmas perguntas aí não, desse jeito não, tá? Senão alguém vai decorar. Aí vai decorar. Resposta 5. Não. Pois uma vez que habita não sai mais. Resposta 5. Não. Pelo amor de Deus, tá, gente? Vai ser nessa direção, tá? Se você souber responder essas perguntas, você vai saber responder a prova. Inclusive, vai ter umas 3 questões de desafio. Tá? Só 3. Ou 2, ou 3, por aí. Desafio, que vai valer 1 ponto. Somando essas questões do desafio, tá? 1 ponto. Então, imagina só, se você... 9 está garantido, eu acredito. Aí vai ter umas questões que vai ser o desafio. Porque senão todo mundo vai tirar 10, né? Não dá para todo mundo tirar 10, é complicado. Alguém tem que fazer uma triagem. Tem que ter uma triagem aí. Se todo mundo tirar 10, nota 10. Agora, última pergunta. Quando o Espírito Santo entra em nossas vidas? Quando decidimos crer. Está aí, essa passagem é chave. Jesus falando que eles iriam ainda receber quando crescem. Está aí. Moleza? Quantos responderam tudo? Olha aí, tá vendo? Último assunto da nossa aula. Olha aí. Doutrina de Deus. E aí nós vamos falar desse último assunto na metade, né, nessa última parte da aula de hoje e na primeira parte da aula da semana que vem. Como eu fiz nos assuntos anteriores, não vai ser diferente agora. E por que não vai ser diferente agora? O que é que você precisa saber ao final? Pelo menos essas 3 perguntas. Só isso, aí tá, a pergunta 1. Está aqui, ó. Quais as principais revelações de Deus? Nós podíamos colocar as revelações, mas eu resolvi colocar as principais aí, que eu achei melhor. Segunda pergunta. Por que Deus se revela ao ser humano? E terceira e última, olha, eu diminuí, essas só são 3. Eu diminuí, ó. Cite 3 atributos absolutos de Deus. Essas 3 vão estar na provinha da semana que vem, tá bom? Pronto, vamos continuar? E uma coisa que eu percebi é que, como o movimento pentecostal é um movimento muito forte no nosso país, e na nossa cidade então nem se fala.
Nem se fala na nossa cidade, não é? Então acaba que as pessoas, muitas das pessoas, tiveram passagens ou vieram de igrejas pentecostais e conviveu com toda aquele movimento externo, não é? Toda aquela questão. Então você traz aquela bagagem com você. E aí gera um monte de dúvidas na sua cabeça. E as pessoas falam, mas pastor, eu vi isso, não é? Aí até o irmão perguntou de mim, pastor, eu vi o pastor lá falava, disse que a pessoa caía e rodava no chão. Aí eu disse para ele, irmão, a mesma coisa acontece na macumba. Não é diferente. A mesma coisa acontece. Então, o que eu quis dizer com isso? Isso não quer dizer nada. Uma coisa eu tenho certeza. No Novo Testamento a gente não vê isso acontecer. Você vê? Você vê registro disso acontecendo no Novo Testamento? Leia. Não vê. Né? Então, eu olho por esse parâmetro. Aí, outra coisa que eu até comentei com ele que eu lembrei, existe um segmento, uma ala do islamismo, onde as pessoas cultuam o Deus deles, que não é o mesmo nosso. Você tem dúvida disso? Não é mesmo nosso. Islamismo é Maomé, não é? A gente é Jesus Cristo. Não é mesmo o Deus nosso. Eles cultuam o Deus dele, eles colocam roupão e eles ficam rodopiando. Se você colocar vídeo, colocar no YouTube, você vai ver região islâmica que fica rodando. Você vê as pessoas fazendo isso. E aí, estão em transe fazendo isso. Aí eu perguntei dele, e aí, isso é de Deus? Então, nós temos que entender que movimentos, sinais, não querem dizer muita coisa. Não querem dizer muita coisa. Por isso que nós temos que ser racionais, olhando para a palavra de Deus. Nós temos que ser racionais olhando para a palavra de Deus. E aí, até a pessoa pergunta, mas eu já fiz isso. Nós somos tão formatados mentalmente, que cria um automático na nossa mente. É um pouco parecido com a hipnose. A pessoa fala palavras-chave, eu vou dar um exemplo para você. O pregador fala com certa impulsionalidade, com certo vigor, vibrando. As pessoas respondem, como? Aleluia, glória a Deus. E às vezes, se você observar, que eu já observei, eles falam coisas que não tem nada a ver. Mas porque falaram fortes, impelidos, com mais ou menos, tua mãe não presta, glória a Deus. Está entendendo? Coisas que não tem nada a ver, mas por quê? Porque ficou automático. Gente, ficou no automático, interessante. O nosso cérebro é um mistério, gente, impressionante. Ficou no automático. Falar de forma enérgica, impelindo, a reação automática, aleluia, glória a Deus. Então, eu falo isso para você porque eu quero falar para você. Gente, a nossa mente é impressionante. Eu compartilhei com vocês. Eu achava que eu era. Eu tinha certeza. Mas é como o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, agia como menino, falava como menino. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de menino. Eu tinha certeza. Mas por quê? Era um problema mental. O pastor só mentiu? Não. Na minha mente eu achava que era, mas não era. Eu fui induzido a achar que era. Que realmente eu falava em línguas. E não era. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir um parêntese na nossa aula de hoje. Eu quero compartilhar com você. Não estava programado isso para hoje. Mas eu quero compartilhar com você. 1 Coríntios capítulo 12. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí. 1 Coríntios capítulo 12. Aí eu tinha esse assunto aqui comigo guardado. Isso não estava programado para fazer hoje, tá? A gente ia tratar do último assunto para responder aquelas perguntas. Bota para mim no slide 62. Eu vou abrir aqui minha Bíblia.
Eu lembro como hoje, que o pastor John Hatch, ele foi pregar sobre os dons espirituais no domingo à noite na igreja. E aí eu estava em transição. Na verdade, deixa eu contar para você um pouquinho a minha história. Quando eu era criança, minha mãe levava para a Igreja Batista 14 de dezembro, na igreja a qual eu fui batizado, né? Eu fui batizado na igreja 14 de dezembro. E eu ia com regularidade, né? Nós nos mudamos de estado, eu ia caminhando para a igreja quando eu tinha 15 anos. Eu ia na cidade, numa cidadezinha do Rio Grande do Sul, cidade de porte médio, só tinha uma igreja batista em toda a cidade. Eu ia naquela cidade. Eu até me impressionei uma vez. Hoje eu entendo porque o pastor fez aquilo, e hoje eu entendo o porquê Deus deu aquela capacidade. Ele teve um derrame. E aí teve um culto na semana, aquele culto de doutrina, não é? Que tem até hoje em algumas igrejas batistas. Culto de doutrina. Doutrina e oração. Culto de oração e doutrina. E aí ele estava um pouco debilitado. Aí hoje eu entendo porque ele fez aquilo. Porque eu acredito que muitos irmãos da igreja estavam questionando, será que o pastor tem condições de pastorear a gente? Será que ele vai poder fazer isso? E aí naquele culto de oração, umas 50 pessoas a 60 pessoas presentes, cada uma fez um pedido de oração. No final daquele culto, ele repetiu. O irmão fulano pediu por isso. O irmão ciclano por isso. O irmão Beltrano. Ele repetiu todas as pessoas. Eu não entendia por que Deus tinha feito aquilo. Primeiro, não foi uma coisa normal, né? Mas depois eu entendi. Eu acreditava que estavam colocando uma interrogação sobre a capacidade dele, depois do derrame, em pastorear aquela igreja. Né? Então eu ia normalmente. Chegou uma época da minha juventude, de 17 a 19 anos, que eu fiquei um pouco afastado, né, da igreja. Fiquei um pouco afastado dos caminhos do Senhor. E aí foi que quando um parente em comum, um primo meu, me chamou para ir numa igreja, aí foi que eu fui na Assembleia de Deus, aí eu fiquei indo, aí eu me envolvi com tudo aquilo, e sempre fui muito ativo nos caminhos do Senhor. Eu queria ser útil no reino de Deus, não importava o que eu fazia. E depois de um tempo, eu não concordei com algumas coisas, né? Como por exemplo, teve profecias de esposa para mim. Olha, Deus me revelou que eu sonhei que eu ia casar contigo. E o rapaz não sonhei com isso não. Paz era uma irmãzinha que só Jesus, olha. Isso aconteceu mais 2 ou 3 vezes, sem exagero, viu? Mais 2 ou 3 vezes. E aí começou o que eu fiquei chateado. E se fosse de Deus, eu tinha casado com a irmã, né? E o que eu fiquei chateado foi que começaram algumas revelações, como por exemplo, a tua cunhada está traindo teu irmão. Peraí. Eu trabalhava com eles. E aquilo não tinha nada a ver. Eu digo, peraí. Aí eu comecei a questionar algumas coisas, mas eu não falei nada. Eu simplesmente disse, olha, eu acho que eu vou procurar uma outra igreja. Aí eu saí procurando outra igreja. Aí foi quando eu conheci a família da minha esposa, né, que os meus pais tinham servido com o pai da Janaína. Meu pai tinha sido o pai da Janaína. E aí se reencontraram, foi quando eu conheci. Aí a dona Railda me convidou, vai lá na minha igreja, conhecer. Igreja Batista Chapada. Primeiro domingo que eu vou lá, eu não gostei da igreja quando eu cheguei. Por quê? Não era como eu estava acostumado. Essa igreja é muito fria. O pessoal não dá aleluia aqui, glória a Deus. Mas aquilo que eu falei para vocês, nós temos uma dificuldade muito grande de quebrar tradições, né? Nós somos formatados, viu? Nós somos formatados, a nossa mente é formatada a achar que aquilo é o caminho, é uma verdade. Quando você vai para um aspecto diferente, você já fica, peraí, alguma coisa errada. E aí a primeira mensagem que eu peguei, pastor John Hatch, falando sobre os dons espirituais, ele detonou tudo que eu cria. Eu só não levantei do culto porque eu era educado. Eu sou.
Mas me deu vontade de levantar do culto e ir embora. Eu digo, não vou fazer isso não, isso é falta de educação, é no meio da mensagem. E eu continuei indo. Só que uma qualidade que eu tinha, que eu era aberto para a palavra de Deus. Então, eu tinha um coração aberto para aprender. E aí foi que eu fui abrindo a minha mente, fui conhecendo as Escrituras, e as coisas foram se tornando claras para mim. Claras. Assim como 1 mais 1 é 2, ficaram claras para mim que tudo aquilo não se precisava. Tudo aquilo não precisava. Aquilo era simplesmente uma manifestação extremamente emocional, porque é um movimento emocional, tem que sentir o calafrio, não é assim? Não é assim? E olha, gente, na caminhada com Cristo, nem sempre vai sentir o calafrio. Vão ter momentos que a gente vai sentir um desânimo, vão ter problemas que vão passar na nossa vida, que a gente vai pensar até em desistir, mas a decisão que nós tomamos faz nós perseverarmos até o fim. E depois aquele sentimento volta. Né? Depois volta. Mas na nossa vida cristã, a emoção não pode ser a base de tudo, porque emoções são momentâneas. Né? São momentâneas. Então, eu falo isso para você, porque eu entendo você que veio do movimento pentecostal como ninguém. Porque eu vim. Né? Então, eu entendo as dúvidas que tem na sua mente. Aí eu falo com convicção. Eu estava enganado. Totalmente enganado. Não precisava disso tudo. E eu acredito que o diabo faz isso com as igrejas para saírem, para tirar do verdadeiro propósito. Né? Por isso. E aí eu quero olhar com você, 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos olhar o 12, uma parte do 12 e uma parte do 13. Apenas para tentar tirar mais algumas dúvidas, né, que você tem, que com certeza você tem a respeito desse assunto. Né? Então, tirar algumas dúvidas. Então, vamos lá. No capítulo 12, primeiro, você tem que entender o seguinte. Um erro que os próprios pentecostais cometem, eles leem o capítulo 12 separado do 13 e do 14. A Bíblia, ela é contextualizada. Né? E é comum, muitas vezes, as pessoas lerem o capítulo 12, que fala dos dons, e parou quando terminou dos dons e não continuou. É comum isso acontecer. Então, olha só, o que é importante? Você tem que ter a visão geral. Qual é a visão geral? 12, 13 e 14. Esses 3 capítulos de 1 Coríntios, eles falam o mesmo assunto. Eles tratam da mesma coisa. E como é que nós podemos resumir o capítulo 12? Ó, dessa forma. Ele fala dos 9 dons de efeito. Por que de efeito? São 9 dons que existiam na igreja naquele momento, que eram importantíssimos para o funcionamento da igreja. Precisava daquilo. Não existia a palavra de Deus, não existia o Novo Testamento. Eles tinham cópias do Velho e pouquíssimas pessoas. Em pouquíssimos lugares existiam cópias, trechos, não é nem cópia completa, trechos do Velho Testamento. Né? As sinagogas geralmente tinham cópias e pronto. Porque não era fácil como é hoje. Né? Não era fácil. Fala como eram concedidos. E o apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo, né? A igreja a um corpo. Ok? Alguns desses dons, que é citado no capítulo 12, não servem mais para os nossos tempos. E aí nós vamos observar isso no capítulo 13. O capítulo 13 mostra o caminho mais excelente. Esse é o erro. O cara leu o 12 e não continua lendo. O 13, ele mostra o caminho mais excelente. E aí, ele vai tirar já um monte de dúvidas que as pessoas geralmente têm. Né? Um monte de dúvidas. E eu quero que você entenda uma coisa, não é? As pessoas costumam dizer, essa igreja não crê no Espírito Santo, pelo amor de Deus.
Não tem nada a ver isso, tá? Não crê na forma que eles creem, aí é verdade. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Se perguntarem de você, vocês aqui não são batizados no Espírito Santo, não? Você fala, somos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Pronto. Não é verdade? Pronto. E o capítulo 14, ele tratou de como deveria acontecer, como deveria ser as línguas e profecias. Como deviam funcionar. E aí você vai perceber que existem regras. Mesmo que você acredite que é possível, mas se não obedecer às regras da Bíblia, peraí, alguma coisa está errada. E, por exemplo, tinham duas regras. Tinham 3 regras. Primeira regra, para falar em línguas tinha que ter o quê? Um intérprete. Capítulo 14 fala isso. Aí eu pergunto para você, você vê por aí isso? Não vê. Eu sei que eu fui e eu não via. Segunda regra, se alguém for dizer uma profecia, tinha que ser 2 ou 3 no máximo. Tinha ordem, né? Não era do jeito que a pessoa queria, não. Tinha ordem. Nós já observamos ordem por aí? Aí o pessoal usa a desculpa. Nós temos que dar vazão ao Espírito Santo. Deem liberdade ao Espírito Santo. Espera aí, o Espírito Santo de Deus, ele age com ordem e parâmetro. Não bagunçado. A terceira regra, o apóstolo Paulo diz para as mulheres ficarem caladas. Isso quer dizer o quê? Uma mulher não vai ficar profetizando. Mulher não vai ficar falando em línguas. E é o que mais tem nas igrejas. Né? Então, é interessante, quando foi instituído, ele colocou parâmetros como deveria ser e o que é que não deveria ter. Ok? Agora, eu tenho certeza que você, ou quase todos vocês, conhecem o capítulo 12. Eu quero pegar o final do capítulo 12. Final do capítulo 12. Eu quero pegar o versículo 30 e 31. Olha só. Tem todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? 31 agora. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Novamente. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Espera aí. O que fala no capítulo 12? Os dons espirituais é o assunto mais abordado. E agora, olha como o apóstolo Paulo termina o capítulo 12. Entretanto, busquem com quê? Com dedicação os melhores dons. Ele fala o quê? Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente do que o quê, gente? Aqueles dons que ele havia mencionado anteriormente. Né? Os dons que ele menciona aqui no capítulo 12. Ok? Então, vamos lá. Agora eu quero que você observe aí o capítulo 13. E no capítulo 13, nós vamos observar, o assunto principal é quando aqueles 9 dons de efeitos, que eram apenas para aquela época, cessaram. E ele começa falando o que para a gente? E o que ele começa falando? Procurai com zelo o quê? O caminho mais excelente. Gente, vem cá, vamos lá, vamos ler o texto? Porque deixa que as escrituras respondem, elas respondem por elas mesmas, por ela mesma. Olha lá, então vamos lá. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como um sino que ressoa, ou como um prato que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu der aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vem cá, qual é o caminho mais excelente que ele mostra? Qual é o caminho mais excelente? Você tem dúvida disso? Então, olha o que ele está falando. Ele está dando uma direção para a igreja. Para aquela igreja que dependia de sinais, de dons. Não tinha a Bíblia por completo. Precisava de dons. Busquem com dedicação os melhores dons. Passo a mostrar um caminho mais excelente. Qual o caminho excelente? Mais excelente? Isso tem que ficar, isso tem que ser claro na sua mente, viu, gente? Isso está muito claro nesse texto. O caminho mais excelente é igual ao caminho do amor. Se você não consegue ver isso nesse texto, então você tem um sério problema de análise textual. Porque está muito claro, né? O amor é o caminho mais excelente. Aí, olha o que ele fala no versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Então, peraí. Olha só, versículo 8, o que ele está falando para a gente? Ele está falando para a gente como aqueles 9 dons de efeito, que eram os 9 dons que eram transitórios, serviam para aquele momento. Que eles, ou seja, o amor nunca passa, mas as línguas passarão, as profecias também passarão, ou seja, aqueles 9 dons iriam acabar. Tudo bem até aí? Agora, olha o versículo 9, olha, esse capítulo 3 é muito rico, de 1 Coríntios. E um maior erro que as pessoas cometem é ler o 12 sem ler o 13. É um erro gravíssimo. Versículo 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Continuando o versículo 10 agora. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Gente, eu quero que você entenda uma coisinha importante. A gente não pode olhar para as Escrituras e a gente não pode fazer as Escrituras dizer o que a gente quer que ela diga. Geralmente, quando a gente lê um texto, que o texto, ele contradiz aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, a gente já até para o texto, né? Passa por ele. Isso é um erro, não podemos fazer isso. A palavra tem que falar por si mesma. Quando ele fala aqui para a gente, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, o que é que era conhecido em parte? Só tinha o Velho Testamento. E o que em parte profetizamos? O Novo Testamento. Estava sendo profetizado. Eles não conheciam. Por isso que em parte eles conheciam e em parte profetizavam. Em parte profetizavam, em parte conheciam, em parte profetizavam, olha. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Não tinha o Novo Testamento, só tinha o Velho. Em parte era conhecido o quê? O Velho Testamento. E parte estava sendo profetizado. A igreja dependia disso. Eles se reuniam e precisavam de profetas para verem qual era a mensagem de Deus. Hoje a gente se reúne e abre a palavra para saber qual é a vontade de Deus.
E mesmo com aqueles profetas e tudo aquilo, tinham as regras, porque era muito fácil o diabo usar as pessoas e enganar. Por isso que existiam as regras, o capítulo 14 trata delas. Era muito fácil confundir a mente das pessoas. Hoje nós já temos completo o Novo Testamento. Tudo que a gente precisa está aqui. Pastor, o que Deus quer para a minha vida? Leia a sua Bíblia. É muito claro, é muito direto. E quase tudo é preto no branco. Quase tudo é preto no branco, não tem muita dúvida, né? Então, em parte era conhecido, e em parte profetizamos. Então, olha lá, continuando aqui, esse versículo 9. Essa outra observação. Conhecer em parte é igual ao quê? Conhecimento incompleto do Novo Testamento. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porque era o conhecimento incompleto. Faltava o Novo Testamento. Você pode colocar aqui, olha. Coloca aqui, olha. Conhecimento incompleto. Coloca entre parênteses. Faltava o Novo Testamento. Corrija isso para mim, por favor, Herbert. Coloca entre parênteses. Faltava o Novo Testamento. Tá? Então, ó, conhecimento em parte igual. Conhecimento incompleto. Faltava o Novo Testamento. Agora, olhe comigo o versículo 10. Olha o que ele diz. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, quando vier o que é perfeito, o que é o perfeito? Né? O que é o perfeito? É importante você entender. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, vamos pegar comigo. O que é o imperfeito? Né? O que é o imperfeito? Olha lá. Ele está falando, está ensinando que em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Né? Quando, porém, vier o que é perfeito. Perfeito. O que seria perfeito? Quando tivesse completo. Não precisaria mais de parte. Então, o que seria o perfeito? A Bíblia completa. O Velho e o Novo Testamento. Está aí. Perfeito. Novo Testamento completo. Deixa eu fazer uma observação. Muitas pessoas, quando olham para esse texto, para justificar o que acreditam, eles falam que aqui o apóstolo Paulo está falando quando estivermos com Jesus no céu. Atente para essa indagação e bota uma observação aí, que daqui a pouquinho eu vou provar para você que não é. Aqui no texto mesmo. Só um pouquinho. Então, olha o que eu estou falando. Quando vier o que é perfeito, ou seja, o Novo Testamento completo, o que é que vai acontecer? Em parte acabará, ou seja, nós não precisaríamos mais de profecias. Quando vier o que é perfeito, em parte acabará. Hoje conhecemos em parte o Velho Testamento. Em parte profetizamos. Era um tempo da graça, Novo Testamento. Quando, porém, vier o que é perfeito, o velho e o novo juntos, o que é em parte acabará. O que vai acabar o que é em parte? As profecias. Porque não precisaria mais. Está aqui, gente. Não precisa mais. Está aqui. Temos o completo. Temos o perfeito. Não precisamos mais viver parte conhecendo e parte profetizando. Agora nós já temos o completo. A palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento. Então o que é perfeito, agora completo, então em parte vai acabar. Versículo 11. Olha o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Gente, o apóstolo Paulo não fala à toa isso. Sabe o que ele quer dizer com isso? Aquelas questões de sinais, manifestações, eram coisas de menino na fé. Infantes espirituais. Agora que o apóstolo Paulo já conhecia, ele não precisava mais daquelas coisinhas de menino. Porque já conhecia o completo. Então, quem tem que ver para crer é criança na fé. Nós não precisamos ver para crer.
Nós precisamos sentir para crer. Nós precisamos ter o calafrio, o arrepio para crer. Isso é coisa de criança na fé. O apóstolo Paulo dá essa ênfase muito interessante, que quando ele era criança, na fé, ele precisava disso, isso era importante para ele. Mas agora que ele não é mais criança na fé, ele não precisa mais disso. Não precisa mais disso. Versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu também sou conhecido. Então preste atenção, agora, que momento era esse? O momento em que a epístola estava sendo escrita, né? Agora que conheço em parte, então quando a epístola estava sendo escrita, novamente, agora, pois vemos como um reflexo obscuro, como um espelho, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que também sou conhecido. Agora era apenas um reflexo, porque tinha uma ideia, mas não estava ainda fechado, montado o quebra-cabeça, porque o Novo Testamento não estava terminado. Por isso que agora vemos apenas como um reflexo obscuro. Ele tinha um entendimento, mas também tinham dúvidas. É isso que ele estava falando. Ele entendia parcialmente, mas também haviam dúvidas, porque ele conhecia apenas em parte. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que também sou conhecido. Ou seja, vamos entender de Deus. O que ele estava dizendo? Eu vou entender de Deus da mesma forma como Deus entende de mim, porque vou estar completo, a Bíblia inteira, o Velho e o Novo. E quando você estuda o Novo Testamento a fundo, você vê que tinham tantas dúvidas. Uma leitura superficial não capta isso dos apóstolos. Mas quando você estuda, você vê que tinham indagações, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Deus não fala tudo de uma vez. Quando foi que Deus terminou tudo de uma vez? Quando o último livro foi escrito. E qual foi o último livro? Livro de Apocalipse. Selou. Não precisava de mais nada. De mais nada. Selou tudo. Então ele via um espelho de forma obscurecida, porque ele conhecia apenas em parte. E a outra parte ainda estava sendo elaborada, ela estava no início. Por isso que ele conhecia de forma obscurecida, ou seja, de forma duvidosa. Ele via apenas como um reflexo. Às vezes você vê um reflexo e você não consegue perceber quem é a pessoa daquele reflexo. Da dúvida, será que é, será que não é? E era assim que ele tinha em mente do Novo Testamento. Ele via em parte, apenas como um reflexo, porque tinham algumas dúvidas. Exatamente por isso, tinham algumas dúvidas. Ainda nesse versículo 12, que eu já citei para você, apenas para você acompanhar a minha linha de raciocínio. Aqui. Isso aqui é importante. Conhecer como eu sou conhecido. O que significa isso? Conhecemos a mente de Deus como Ele conhece a nossa mente. E como nós vamos conhecer a mente de Deus? A palavra está aqui, tudo completo. Não temos mais dúvidas. Hoje nós podemos conhecer completamente como nós somos conhecidos. Porque nós já temos com a gente, não é mais obscurecido, não é mais em parte, não é mais um reflexo obscuro, agora é a palavra de Deus nua e crua. Agora aqui, que eu falei para você, olha, depois eu vou provar para você, porque tem gente que acredita que isso aqui é no céu. O apóstolo Paulo está falando quando vai ser no céu. O último versículo prova que não. Assim como ele fala agora, assim como ele fala no versículo que eu li, versículo 12, 13 e 12, agora pois,
versículo 13. Olha o versículo 13 que diz: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Agora, fé, esperança e amor. Aí deixa eu dizer para você, por que que não é no céu isso aqui? No céu, a gente vai precisar de fé? Me responde. Fé eu preciso agora, enquanto Jesus não volta. No céu, a gente vai precisar de esperança. Já se concretizou a nossa esperança, Jesus veio. Isso é para agora. O melhor caminho, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja que tinha mais manifestações espirituais, de dons do Espírito. De todo o Novo Testamento, a igreja que mais tinha era 1 Coríntios. E era a igreja mais complicada. Era a que tinha maior caso de imoralidade, ao ponto de a enteada, o filho roubar a esposa do pai. Coisa semelhante desse tipo. Era 1 Coríntios. E o apóstolo Paulo está ensinando para eles qual é o caminho mais excelente. A fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Então essa fé é a fé comum a todos os crentes. É a fé comum a todos os crentes. Essa é a fé que ele está falando. O amor é o maior porque permanecerá eternamente. Sim, o amor vai ser eterno. O amor vai ser eterno. Vai permanecer eternamente. A fé e a esperança vão acabar. Aí eu deixei para você 2 versículos aí, olha, que falam exatamente disso. E eu vou ler com você esses 2 versículos. 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 6 e 8. 6 a 8. Olha o que diz. Esperando você anotar. Pode anotar. Acho que eu vou colocar a pergunta disso aqui na prova, viu? 2 Coríntios 5, 6 a 8. Diz assim. Então, eu estou mostrando para você que essa fé é para esse tempo, é para o agora que o apóstolo Paulo conclui. Permanecer, as pessoas dizem, isso aqui é quando vamos estar no céu. Vamos estar face a face com Deus. Então, conheceremos Ele plenamente como também Ele nos conhece. Mas esse final fala tudo. Agora permanece esses 3, a fé, a esperança e o amor. Olha só comigo aqui, a fé. Portanto, 2 Coríntios 5, 6 a 8. Temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, enquanto nós estamos ausentes, enquanto nós não nos encontramos com Deus, nós dependemos de fé, porque nós cremos no que não estamos vendo. Ou seja, no céu ninguém precisa de fé. Romanos 8, 24 e 25. Verso 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. No céu ninguém precisa de fé e de esperança. Em suma, concluindo, olhando para esse final do capítulo 12 e o capítulo 13, os 9 dons. O apóstolo Paulo estava dizendo isso para a igreja, tá? Isso já aconteceu, já cessaram. Os 9 dons cessarão, ele está falando, os 9 dons vão cessar com a revelação do Novo Testamento. Isso já aconteceu. Se você quiser colocar no presente, então cessaram com a revelação do Novo Testamento. O que o apóstolo Paulo estava falando exatamente isso. É que os 9 dons cessarão, ainda iria acontecer, quando fosse completo o Novo Testamento. Já foi completado ou não já foi? Então cessaram. Já se tornou
cumprida, o fato foi consumado. Não precisamos mais de tudo aquilo. Gente, abre o coração para a palavra de Deus. O que é importante? O amor. O que eu acho que o inimigo faz? Ele faz a igreja mudar o objetivo. Já se torna como primícia, como uma coisa mais importante, receber os dons, ter aquele sinal de falar em línguas, ser um profeta, do que ganhar almas e amar uns aos outros. O mais importante é amar uns aos outros. Isso é que é importante, isso que marca que nós somos discípulos de Cristo, o amor uns pelos outros. E é essa ênfase que nós, como igreja de Cristo, temos que dar. É esse caminho mais excelente que nós temos que pegar. Já passaram, já passou, não precisamos mais daquilo tudo. Já temos a Bíblia completa, o velho e o novo. Então pronto, aqueles 9 dons não são mais para o nosso tempo. Pastor, Deus não faz milagres? Pastor, Deus não pode falar em sonho? Pode. E não falou através de um jumento com um balão? Pode. Não vamos limitar o poder de Deus. Mas não se prenda nisso. Não se prenda nisso, porque isso é enganar. Pode ser coisa da sua cabeça. Quando alguém chega, tive um sonho, eu digo, me conta. Eu sonhei assim. Sabe o que significa? Você estava dormindo. A única certeza que nós temos num sonho é que estava dormindo. Não é garantido nada, gente. O que é garantido é o que está na palavra. O que está aqui é garantido. Não tem como tirar, o diabo não pode enganar. Qualquer outra coisa é duvidoso. Tudo bem? Estude para a prova. Que Deus abençoe você. Responda as perguntas. E até mais tarde, se Deus quiser.